E um assunto muito importante que já era ventilado há muito tempo é quem Bolsonaro iria escolher para ser seu vice. E Bolsonaro, quem eu conheço uma pessoa que é próxima, ele falou para mim assim, ele não vai mudar de ideia, Carla, vai ser o Braga Neto. E foi o Braga Neto, que é um general, ex-ministro da Defesa, já tinha deixado o cargo para poder concorrer a vice. Desde abril, Bolsonaro tinha falado que ele tinha 90% de chance de ser seu vice e foi escolhido. Eu, Carla, pessoalmente, não achei uma boa opção. Achei que uma mulher, a Tereza Cristina... A Tereza Cristina? Não. Mourão e Bolsonaro, desde o começo, foi água e óleo, né? Um desmentiu o outro, era terrível aquilo. E o Mourão também falou que nem ficou chateado. Mas a Tereza Cristina é uma mulher, tá indo muito bem no Ministério da Agricultura, tem um bom trânsito no Congresso, tem um bom trânsito com empresários do Brasil todo, de agronegócio. Daria uma feminilidade a mais, enfim, mas Bolsonaro é Bolsonaro, ele não muda. Escolheu um general como vice em seu primeira candidatura, escolheu agora na segunda também. Carla, vou subir com você pro telão. O que você achou da escolha do general Braga Neto? Bom, eu particularmente entendo que o presidente Bolsonaro, ele optou pelo Braga Neto não somente por uma relação de confiança que ele tem já de muito tempo. Eu acho que no fundo, e essa é uma opinião muito pessoal minha, que em relação a Tereza Cristina, que é maravilhosa, uma excelente ministra, eu acho que elevou o agronegócio para além do Brasil, né? Ou seja, passou a ser transnacional. Mas eu creio que o Bolsonaro pensa em colocá-la no Senado, né? Eu acho que é mais ou menos isso, talvez ela teria mais condições de entrar no Senado do que propriamente o Braga Neto. Agora, Carla, se você me permite só fazer um complemento em relação ao que nós estávamos discutindo antes, que eu acabei não falando, eu acho importante só essa colocação, claro. Até por conta do que o Negão e o Gianotti falaram. A CPI, como você mesma falou, ela envolve um custo muito alto para o Estado, ou seja, é muito oneroso para o Estado. E nós temos, ao mesmo tempo e concomitantemente, a instauração de um inquérito policial que está sendo já apurado, está em investigação e ouvindo as pessoas. Então, da mesma maneira que houve aí o advento da CPI na Constituição Federal, justamente para evitar ou para apurar essas questões de ações praticadas pelo governo, pelo executivo, eu entendo que, principalmente no ano eleitoral, nós deveríamos, até depois de uma pandemia, nós deveríamos nos conter um pouco em relação a esses custos, porque tem muita gente aí passando grandes dificuldades. Então, era só isso que eu queria complementar, porque eu acho que acaba sendo a mesma coisa, até porque uma CPI, por mais que ela chegue a alguma conclusão, ela vai ter que passar necessariamente pela autoridade judiciária para poder ter qualquer tipo de resultado. Então, acho que era só o que eu gostaria de falar, ou seja, o que eu quero, na verdade, trazer aqui, para que todos nós façamos uma reflexão a respeito, tá? Luca. A escolha do Braga Neto é muito interessante, politicamente dizendo, porque, historicamente, o vice-presidente tem uma função de apoio político para o presidente no momento eleitoral. Ou seja, eles são um instrumento para alavancar, né? Complementar, figuras exato, complementares. A base que seria naturalmente propensa a votar no candidato à presidência. Veja a situação da Dilma, veja a situação do Lula, veja a situação do Fernando Henrique Cardoso. O que o Bolsonaro fez nesse momento foi escolher, na verdade, apostar mais no eleitorado que ele tem do que tentar conquistar um outro eleitorado. Se isso é uma boa política para a campanha, me parece que não. Mas para quem já vota no Bolsonaro, foi uma confirmação de que ele vai seguir na linha que ele sempre seguiu e seguindo a pauta de costumes que ele sempre adotou. O Centrão não curtiu muito, né, Alessandro Negão? Não gostaram. Centrão não gostou exatamente por esse motivo que o Luca acabou de falar. Mas eu ouvi falar, Negão, antes de você começar a responder, o seguinte: o Bolsonaro tem um certo medo de quem é seu vice. Quem tem um trânsito muito bom no Congresso, parece que ele não gosta muito. Quem fala isso é o pessoal anti-horário. O pessoal anti-horário que fala isso. Eu não concordo. Queria saber qual é a sua anti-horário, é ótimo. Pra quem não sabe, o pessoal anti-horário é o de esquerda, o que gira pro lado esquerdo. Eu gosto de falar o pessoal anti-horário. O pessoal anti-horário não só fala isso, fala que também o Bolsonaro tem medo de ser deposto e a partir do momento que ele coloca um vice que é do Exército, ninguém vai querer que ele saia. É muito estranho isso, porque estão pedindo a cabeça do Bolsonaro desde o primeiro dia dele no governo. E outra, quem assumiria seria o general Mourão.
Muita gente também fala assim que o Bolsonaro não quer acenar para o público feminino, por isso ele não escolheu, ele não se importa, quer dizer, com o público feminino, por isso ele não escolheu Tereza Cristina. A Tereza Cristina, ela é tipo o Tarcísio. É aquela ministra que nem o pessoal anti-horário ataca. Porque o trabalho dela é tão bom, o trabalho dela é tão bom que ninguém nem discute. Então vamos pegar outro ali pra gente poder falar dela. É assim que eles pensam, entendeu? Eu já acredito em outra coisa. Eu acredito que o Bolsonaro escolheu o Braga Neto simplesmente porque ele é um militar, simplesmente porque ele tá ali lado a lado. Quem tem medo quem tem esses problemas assim com militar, quem tem problema com polícia, é o pessoal anti-horário. O cidadão de bem, ele não tem problema nenhum em ser um general. Ele não tem problema. Chega em qualquer cara mais velho, chega em qualquer pessoa honesta e fala assim, amigão, você tem algum problema com a polícia? Você tem algum problema com o militar? Não tem. Então ele vai botar muito mais fé num vice que seja ali já do lado dele e não aquele vice de conchavo, como o próprio Lula fez de peito aberto. O Lula se aliou ao Alckmin. Bizarro. O pessoal anti-horário odeia o Alckmin. O pessoal mais extremista, de extrema esquerda, então, xinga o Alckmin de muitos nomes que estão engolindo o Alckmin a seco. Entendeu? E o Lula fala, não, eu chamei o Alckmin para trazer um pessoal de centro, isso e aquilo. Pode ser que lá dentro do Congresso isso faça sentido. Entendeu? Mas para a população, não. Para a população fica esquisito. Fica assim, como assim, Lula? Até outro dia o cara era teu adversário, todo mundo falava mal dele, era isso e era aquilo, e agora vocês estão de mãozinha dadas cantando, tá ligado? Ciranda, cirandinha, né? Ciranda. Hoje o Alessandro Negão está inspirado. Hoje você é a grande revelação do Linha de Frente. A verdade é essa que o Negão falou. O Bolsonaro quer que Tereza Cristina, ministra, saia como senadora. É importante nós termos bons senadores. Então ela deve vir como senadora, a Damares também, e assim vai formando uma força maior no Senado, que é muito importante. Na minha opinião, eu gostaria mais da Tereza como vice, mas eu tenho uma boa notícia, pelo menos foi confirmada uma presidente mulher para a presidência da Caixa Econômica, né? A Daniela Marques, que trabalhava com o ministro Paulo Guedes, considerada braço direito dele, e assumiu no lugar aí do Pedro Guimarães como nova presidente da Caixa Econômica. Eu acho importante termos forças femininas até para balancear, equilibrar aí os poderes, né? A mulher tem tanta importância no Brasil, enfim, na sociedade. Agora eu vou para o Guilherme. Guilherme, eu não falei com você ainda, né? O que você achou de Braga Neto? É o Bolsonaro sendo o Bolsonaro. Ele gosta de um militar por perto, né? Então, o que a Constituição Federal diz sobre o vice-presidente? Não sei se os nossos telespectadores em casa sabem disso. Diz duas coisas. Primeiro, o vice-presidente substitui o presidente quando o presidente estiver ausente ou se o cargo ficar vago. É algo aqui que o Negão lembrou. O vice-presidente pode ficar no lugar do presidente. Ou, então, ele cumpre as missões que o presidente lhe designar. Ou seja, aquilo que o presidente, como chefe do Poder Executivo, entender que o vice-presidente deve cumprir como agenda de plano de governo, de política de governo, o vice-presidente desempenhará. Então, nós assistimos nesses últimos anos um vice-presidente Mourão, né, que é uma pessoa mais moderada, muito isolado no governo. Aqui mesmo disseram que eles eram água e vinho. E o Bolsonaro traz agora um general que é bem de direita e bem radical como ele. Então ele está muito confortável com essa figura. Né? Ele escolheu alguém. Mas, Guilherme, que soma... Não, pera um pouquinho, agora deixa eu acabar de falar, que você falou bastante. Água e óleo. Então, aí o que acontece? Ele traz alguém que é bastante confortável para ele. E ele fez esse movimento nos últimos anos. Né? Esse é o primeiro governo, desde a redemocratização, que se nós considerarmos os cargos de confiança em relação à administração direta e descentralizada da União, se nós considerarmos 14 mil cargos de confiança, que é o que o Executivo pode preencher, quase 3 mil cargos são ocupados por militares da ativa e da inativa. Isso dá 14%. E majoritariamente por pessoas que vieram do Exército. Engraçado que a Marinha e a Aeronáutica ficaram um pouco alijadas desse movimento. Então isso fala muito sobre o Bolsonaro. Ele gosta do Exército e de trazer o Exército para perto. Eu quero lembrar a todos que as Forças Armadas, elas são diferentes da Polícia Militar. As Forças Armadas são instituições de Estado. Né? E quando elas são chamadas assim a participar de um governo, elas passam a praticar política de Estado.
e continuam sendo instituições de Estado. Então, às vezes, se a gente tem alguma impressão de que isto pode apoiar este governo, ou o próximo, ou o seguinte, e é por isso que, eventualmente, o presidente Bolsonaro traz vices militares, não sei se exatamente as forças de Estado, né, porque elas são instituições de Estado, acompanham exatamente esse movimento. É o anti-horário dentro de você falando? Eu não, na verdade, é o anti-horário dentro de você. Na verdade, é uma análise que é a seguinte. Sair. É uma análise que é a seguinte, que está presente na preocupação de muitas pessoas. Por que tanto militar ocupando cargos civis? 14%? Nós nunca tivemos isso na história recente. Mas qual é o problema? Mas nós temos gente que está preparada. Você não pode dizer que nós Eu prefiro militares do que pessoas acusadas de roubo. Teve algum problema com esses nós não militares? temos pessoas julgadas. A rigor, nós não temos problemas. A rigor, nós não temos problema. Acusadas de corrupção, de roubo. Carla, nós não temos problema nenhum com isso, mas é um dado objetivo. E qual é o problema? E que revela exatamente como o Bolsonaro trabalha. E qual é o problema? Você está querendo? Eu não entendi se você está criticando ou elogiando. Eu estou fazendo uma constatação, na verdade. Você está elogiando. O Lula chama os amigos dele de sindicatos, e o Bolsonaro chama os amigos dele, militares. A Carla está querendo falar? Carlinha, com você antes de eu chamar o intervalo. Não, é que eu e o Guilherme, às vezes, a gente se choca um pouco nas opiniões, mas em relação ao que ele está dizendo, em primeiro lugar, eu entendo, e aqui, sem querer ser anti-horário ou horário, né, tentando colocar uma situação bem imparcial. Primeiro que essas pessoas que estão no governo do Exército, eles são praticamente todos da reserva, né? Então, na verdade... Desses 3 mil, Carla, apenas 500 são inativos. Desses 3 mil que eu mencionei, apenas 500 são inativos. O pessoal anti-horário sabe mais do que a gente. Eles estudam direitinho. Você estava me dizendo que 14%, você estava nos dizendo que 14% são do Exército. Na verdade, quem está no governo, quem está em exercício, está compondo o governo, são apenas 14% do Exército. Eu, particularmente, entendo que, se nós formos analisar, e sem querer fazer qualquer demérito em relação a qualquer pessoa, as pessoas que são treinadas pelo Exército, que foram, na verdade, educadas e se formaram pelo Exército, são pessoas extremamente qualificadas. Capazes, sim. Tanto é que eles fazem parte, sim, como você mesmo falou, do Estado, né? De Estado, são as Forças Armadas que acabam, na verdade, representando o Estado em relação a isso tudo. Então, eu particularmente acho que se a pessoa tem qualificação para poder ocupar o cargo que for, e aliado ao que a Carla disse também, que pode colocar as pessoas às quais ele confia, eu acho que isso é plenamente legítimo. Mas o Guilherme não quer admitir, mas ele gosta do governo Bolsonaro. É o quê? Ele gosta. Ele não fez uma crítica. Ele elogiou, só que ele não quer. É engraçado. E é por isso que eu gosto desse programa. Porque aqui a gente discorda, mas a gente se respeita, a gente se entende, porque é assim que tem que ser. Cada um tem uma posição, cada um expõe e a gente se respeita. Quem quer falar mais? O Guilherme? Não, é engraçado. Também quer. Mas deixa eu só complementar antes de passar para o Luca. É engraçado porque eu trouxe aqui dados para nós termos uma reflexão e todo mundo ficou bastante incomodado com isso. Porque, de fato, é a primeira vez que nós temos uma presença de militares tão significativa no Poder Executivo. Agora, eu não fiz nenhum juízo de valor se eles são competentes ou se são incompetentes. Eu fiz uma análise de valor, então, atrelada a algo que me parece caracteriza o Bolsonaro. Ele gosta de ter um militar por perto, ele confia nos militares, ele traz para participar do governo dele, e inclusive mais do Exército do que da Aeronáutica e da Marinha. O seu tom de voz parece crítica, mas suas palavras são de elogio. Eu não estou fazendo elogio. Legal, não viaja. Eu também não estou fazendo crítica. O seu tom de voz. Ao invés de você que faz um elogio descarado, eu pretendo aqui fazer uma coisa que é mais deixar o telespectador em casa, ele formar a convicção dele. Eu não quero convencê-lo de que o governo Bolsonaro é a solução do país. E nem quero convencê-lo de que é a tragédia do país. Eu só quero que ele tenha informação. Posso só te falar uma coisa, então? Já vamos falar de informação? Ele foi eleito. Claro. Mais da metade da população brasileira. E muitas dessas pessoas que votaram nele viveram a época do governo militar, fizeram questão de ir às urnas para votar nele. Ou seja, alguma coisa de boa teve. Então a gente tem que respeitar o que a população está buscando e querendo. Que 14 mil é pouco.
Exatamente. Não são 14 Exatamente, porque não são 14 mil, cada são um tem 3. uma opinião. Desculpa, 3 mil é. Luca. 3 dos 14. Eu 3 dos 14. tenho até experiência familiar com perseguição durante a ditadura, então tenho uma opinião um pouco enviesada sobre esse ponto. Mas eu só queria perguntar para vocês, que eu acho muito curioso, vocês não acham preocupante essa aproximação dos militares como instituição de Estado a um governo específico, eles ficarem misturados com uma política? Porque não dá para dizer, isso é uma coisa que eu ouço, que esses cargos são puramente técnicos. Não existe, principalmente na administração, em cargos de confiança, que são decisões neutras que não participam de uma formação de pauta política. Principalmente os cargos que foram ocupados, por exemplo, na presidência de estatais. Tem uma política de governo e os militares, inclusive militares da ativa, estão sendo envolvidos nessa política de governo. Vocês não acham que isso gera algum tipo de problema eventual? Não acho. Posso responder? Você quer responder? Pode. Eu respondo. No meu caso, a minha relação com militares é simples. Meu pai nunca foi militar, não tenho nenhum parente na família que foi do Exército, mas meu pai sempre fala que o período em que o Exército estava foi o melhor período do Brasil. Eu cresci ouvindo isso. Cresci ouvindo meu pai dizer que morreria e não veria o Brasil na mão dos militares. Para o meu pai, o Bolsonaro é um militar de meia tigela, porque ele não é do jeito que ele queria. Entendeu? Para o meu pai, não é. O meu raciocínio, já que não vivi esse tempo dos militares, é simples. Eu quero alguém que coloque as pessoas que ele confia e que essas pessoas não roubem. É simples assim. Eu vivi 16 anos ligando a televisão, 16 anos ligando a televisão e todo dia, escândalo de corrupção, não sei o que lá. Você descia do ônibus, passava em frente a uma banca de jornal e todos os jornais estampavam. Escândalo de corrupção, mensalão, isso e aquilo. Como a própria Carla trouxe aqui. Colocou gente de sindicato, colocou gente que era próxima. Cada um vai colocar gente que é próxima a ele. Eu não tenho problema nenhum com o Verde Oliva estar lá, seja da reserva, seja que ainda esteja trabalhando. O meu problema é, estão fazendo um bom trabalho, não estão fazendo besteira. Porque aqui no Brasil é assim, se você não fizer besteira, já é meio caminho andado. Porque a gente já passou por um tempo em que era só fazer besteira. Hoje a gente está no ponto de não faça besteira e faça o seu trabalho, entendeu? Quase 4 anos de governo, eu nenhum caso de senti isso no corrupção. comentário do Guilherme. Eu vou continuar provocando ele. Essa coisa da ditadura, ela é muito, né? Tem gente que diz que não houve ditadura, que na verdade os comunistas queriam trazer a ditadura do comunismo ao poder. Exato. Enfim, então o que é ditadura? É a ditadura comunista ou é a ditadura do exército? Vazou um áudio nosso. Carla, fala, Carlinha. Se nós fizermos só uma análise comparativa em relação a essa questão que o Luca falou, se nós não nos preocupamos em termos tantos pessoas, tantos comandantes, enfim, tantas pessoas que estão no governo do Exército, seria a mesma coisa que nós estivemos também preocupados na época que o Lula esteve, que também teve coisas boas no governo dele, mas nós estivemos também preocupados em relação a que se implementasse o comunismo no país. Eu acho que a mesma comparação que se faz. Eu não creio que haverá um golpe nem de um lado nem de outro. Eu, particularmente, não creio nessa situação. Eu acho que as nossas instituições são fortes e devem ser respeitadas. Eu espero que sim, Carla, é o que todos nós esperamos.